O Mário Mantovani, diretamente de Brasília, conversando com o senador Eduardo Braga, não é isso? Eduardo Braga. Governador do estado do Amazonas. Amazonas. Uhum. Quais são os comentários, senador, que você tem sobre a entrevista que o Mário Mantovani acabou de fazer? Bem, o senador Eduardo Braga, ele é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E, obviamente, que havia uma grande expectativa, e há uma expectativa, de que seja cumprido o acordo que foi feito entre o governo e o senador Luiz Henrique, que é da base do governo, mas que representa aí os interesses da bancada ruralista, de que as emendas sejam acolhidas amanhã. Então, obviamente que o governo tem maioria, o presidente, sendo o senador Eduardo Braga, deve fazer um esforço para que essa maioria amanhã possa honrar o que foi dito de que as emendas seriam acolhidas nas comissões de mérito. Obviamente que tem algumas emendas que são apresentadas, assim, que é o exagero do exagero em termos de retrocesso, que é a história do bode na sala. E isso a gente já conhece, né? Então, alguém apresenta uma emenda que é absurda e aí todo mundo vai contra aquela emenda. Quando, na verdade, digamos, entra outra como gato, né? Na base da gambiarra, né? Então, joga uma expectativa de retrocesso enorme para ficar no retrocesso que eles gostariam de ficar. Então, eu não me impressiono, porque a senadora apresentou uma proposta que é inaceitável, né? Já apresenta sabendo que é uma proposta boi de piranha, para poder passar as propostas que eles gostariam que passasse. Não estou falando ao senador Eduardo Braga, eu só estou dizendo que a gente já está vacinado quanto à história, a estratégia do bode na sala, que é isso que está acontecendo até agora, né? Bom, senadora, então para a gente fechar um pouco aqui essa nossa conversa, o que eu faço hoje e amanhã? Vou mandar e-mail para o meu senador? Vou mandar para o senador Jorge Viana. jorgeviana@senado.gov.br. Eu acho que amanhã ainda claro que para o Luiz Henrique, que é o relator, que é o relatório dele que vai estar sendo apreciado, Jorge, é um pouco mais na frente na comissão de meio ambiente. Mas, obviamente, que como, de certa forma, ele ajudou a blindar e acreditando que o Luiz Henrique ia acolher as propostas, agora ele se movimentar no sentido de que o Luiz Henrique tem alguma reciprocidade, porque o Jorge foi muito leal com o Luiz Henrique, né? E eu espero que ele agora possa retribuir, honrando o compromisso que assumiu de que iria acolher as emendas que foram apresentadas. Então a tramitação qual é? Passa por essas comissões? Quando é que chega no plenário? Assim que tramitar em todas as comissões, na Agricultura, na Ciência e Tecnologia agora e depois na Comissão de Meio Ambiente. O meu medo é que para o plenário vá o relatório do Luiz Henrique contra o relatório do Jorge Viana, que isso pode acontecer. Você colocar os dois relatórios em discussão e dar preferência para um dos relatórios. E eu estou alertando o tempo todo que é possível que isso aconteça, né? A menos que haja aí um entendimento entre governo e Luiz Henrique e que eles tenham um mesmo relatório, o que, no meu entendimento, será a maior sinalização de um grande retrocesso mesmo. Agora, bom, o que os professores podem fazer nesse período? Os professores podem se mobilizar igualmente, mobilizar os alunos também, conversar com os alunos. Eu acho que há uma coisa que a gente precisa discutir, que é essa coisa do atraso que a política está vivendo, não é? Pelo amor de Deus, onde é que estão os partidos? Você tem uma bancada ruralista que até bem pouco tempo, pelo menos na Câmara dos Deputados, era cerca de 133 senhores deputados, não é? E agora me parece que virou o maior partido do Congresso, não é? Então, em todos os partidos? Em todos os partidos. E eu acho que tem que haver uma reação, né, de deputados, de senadores, dos partidos. Na Câmara dos Deputados nós chegamos ao absurdo de que só o deputado Trípoli é que votou favorável às propostas que a sociedade está nesse momento defendendo. Um só. Né? No Senado é preciso que aumente, pelo menos na época que tinha o Arthur Vigílio, o Tasso Gereissati, a gente conversava com eles, conversava com o presidente Fernando Henrique e o PSDB tinha uma outra atitude. Até agora, nós temos poucos senadores do PSDB que estão se manifestando. Com o professor Henrique?
Conversei com ele no debate que fizemos do Código Florestal, lá no Instituto Fernando Henrique, conversei com o senador Aloysio Nunes por telefone, conversei com outros senhores senadores e conversei com o Jarbas, com o Vasconcelos do PMDB, conversei com o senador Pedro Simão, conversei com os senadores do PSOL, do PV, do PT, alguns que estão com a gente, e do PDT. Mas ainda é um grupo pequeno. Pouco. É preciso que haja uma ampliação maior, porque, na verdade, os partidos estão abdicando do seu papel de discutir ideias, de discutir projetos, não é? E vão se tornando aos poucos operadores de determinados grupos e de determinados interesses. Sei. Bom, como foi dito, a sociedade então precisa chegar mais perto dos seus representantes, os professores podem ajudar, falando com os seus alunos. O que os líderes religiosos podem fazer? O líder religioso não deve se meter numa situação. A CNBB está no Comitê em Defesa das Florestas do Desenvolvimento Sustentável. O CONIC, que representa as igrejas cristãs evangélicas, está no Comitê em Defesa das Florestas. Diferentes segmentos, que tem religião, que não tem religião, mas no caso aí, tanto o CONIC quanto a CNBB estão cumprindo um papel importante. Quem está fazendo a coordenação executiva do Comitê em Defesa das Florestas é o próprio D. Leonardo, que é o secretário-geral da CNBB. Então, eles podem conversar, né, com, enfim, os seus fiéis, com as pessoas que estão ligadas às igrejas. Eu sempre digo que é uma incoerência dizer que se ama o Criador e quando não se respeita a criação, né? Então, todos os segmentos, nesse momento, a comunidade científica está cumprindo um papel fundamental. Não é? O professor Zé da Veiga escreveu um artigo muito forte, fazendo uma metáfora, né, desse momento decisório para a vida do país, com a posição assumida por Hitler naquele momento histórico igualmente. Tem uma mobilização aí. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz vendo ali a mobilização dos jovens, né? Eu estou com 53 anos e eu me lembro lá atrás, quando a gente, junto com o Chico Mendes, fazia os empates em defesa das florestas lá em Chapuri, lá no Acre. E agora a gente pode fazer o empate em defesa das florestas brasileiras, não é? E, mais uma vez, é a juventude que tem essa força, esse poder de mobilização, agora, de se manter vigilantes. E os sindicalistas? Também, e precisam estar nessa luta. Antigamente, a CUT estava muito na frente desses movimentos, né? A CONTAG faz parte do comitê, mas eu diria que a mobilização ainda, pelo menos por parte desses setores, ainda é de pequenos grupos dentro do movimento sindical. Lamentavelmente, o movimento sindical não conseguiu integrar essas bandeiras de novo tempo, as utopias do século XXI. É um grupo pequeno que opera dentro das diretorias de meio ambiente, não é a força do movimento sindical. Obviamente que é uma força desejável de todas as centrais que poderiam estar também mobilizando nesse momento, como já fizemos no passado, na época do relatório do deputado Miqueleto, lembra? Estava todo mundo junto contra o mesmo retrocesso, que até está pior agora no relatório do Luiz Henrique do Aldo, do que na época do Miqueleto. Mas estava lá o PT, estava lá todos os movimentos. Agora, infelizmente, só alguns deputados, só alguns senadores do PT. E com um compromisso da presidente Dilma, que corajosamente, no segundo turno, se comprometeu de não promover nenhum retrocesso em relação ao Código Florestal. Acho que a base do governo precisa se mobilizar e, de certa forma, não se deixar sequestrar pelo interesse de um grupo e se voltar para o interesse dos brasileiros, dos diferentes setores. Não é que se vai ouvir só um segmento, é ouvir todos os segmentos. Agora, o que não se pode é passar as derrotas como se fossem vitórias. Eu prefiro dizer, olha, vocês foram derrotados, do que ficarem fazendo, enfim, cosmético ambiental no projeto, dizendo que aquilo é uma vitória, quando na verdade não é. Tá certo. Bom, senadora, vamos fazer então um intervalo, já visto que a programação continua o tempo todo, para que o pessoal possa se movimentar aqui nas redes sociais. Muito obrigado
Eu Pela que agradeço. oportunidade de conversar com você mais uma vez. É, porque ótimo. sou seu admirador, como você sabe. E Muito- seu eleitor. Oh, muito obrigada, Heródoto. Me sinto muito honrada com essa declaração aqui. Você já tinha feito publicamente em um evento que eu fiquei sabendo que você fez durante a eleição. Muito obrigada. E eu acho que você ter vindo aqui também, a gente quer agradecer. Porque obrigado. isso empresta a esse esforço da vigília, o trabalho de termos aqui, por meio da internet, né, a cobertura também desse evento, auxiliando aí a formação de uma opinião que seja crítica, né, aos gatos por lebre que estão querendo, às vezes, passar. E você empresta credibilidade a esse momento e o trabalho que a gente está fazendo aqui. Obrigado. Obrigada a você. Ok, a vigília então prossegue, né? E você, obviamente, todos nós vamos dar uma força a mais, que é mandar então lá o nosso e-mail para o senador e para o deputado. Vamos fazer a pressão que a gente puder fazer e, obviamente, movimentar as pessoas que estão ao Eu vou nosso lado. falar só uma coisa. Diga. Na época do relatório do Miqueleto, foi uma mobilização inédita. Só no final de semana, de sexta para segunda-feira, quando eu cheguei no Senado, e olha que eu era contra o relatório do Miqueleto, não é? Então, eu tinha 35 mil e-mails na minha caixa. Nossa, mãe. 35 mil. Isso sem falar nos que chegaram para os senadores que tinham uma posição alinhada com o Miqueleto. Foi uma mobilização tão grande que colapsou o Prodazem, que na época era o sistema mais sofisticado que o Brasil tinha, do Senado, né? O sistema Prodazem. Ele entrou em colapso e a mesma coisa aconteceu no Palácio do Planalto. Foi tão forte a mobilização da sociedade que o presidente Fernando Henrique tirou o projeto de pauta, porque já estava convocada a sessão do Congresso, a comissão especial votou 14 votos contra 3, que era o meu, do Gabeira, e do Marcos Afonso, lá do Acre, e quando terminou a votação, eles todos comemorando, tocou o telefone do Arthur Vigílio, ele ficou vermelho como um pimentão e o Fernando Henrique disse, tira da votação porque a sociedade não quer, né? Então a sociedade deu sustentabilidade política para que não se tivesse o retrocesso naquela hora. E agora só a sociedade para dar sustentação política para que a presidente Dilma faça o mesmo gesto, mobilizando a sua base e mudando esse projeto do senador Luiz Henrique. Então agora está aí na mão da sociedade. Não vai ser a Marina que vai se salvar, não vai ser o Heródoto, não será meia dúzia de nós. Seremos todos nós ao mesmo tempo agora. Tá certo. Obrigado, senador. Obrigada, Heródoto. Até mais.